A bola começa a rolar forte nos bastidores do futebol brasileiro com uma notícia que tem deixado torcedores e especialistas em polvorosa. Marinho, o atacante que conquistou corações no Fortaleza e que já passou por clubes de grande expressão nacional, estaria muito próximo de fechar com o Remo. O rumor circula nas redes sociais, em grupos de WhatsApp de torcedores e em fóruns especializados, e embora ainda não haja confirmação oficial, as fontes mais confiáveis garantem que a negociação avançou de maneira surpreendente, chamando atenção para o movimento estratégico do clube para a temporada. A chegada de um jogador com o histórico de Marinho não é apenas um reforço técnico, mas uma injeção de moral e visibilidade para um time que busca se consolidar, atraindo olhares da mídia e de patrocinadores. A expectativa é enorme, principalmente porque Marinho tem características de jogo que se encaixam perfeitamente no estilo ofensivo que a diretoria do Remo vem tentando implementar, com velocidade, dribles e finalizações precisas que podem transformar qualquer partida em espetáculo. Não é apenas sobre contratar um nome, é sobre trazer um ídolo que tem experiência, que já superou desafios e que carrega uma bagagem de jogos decisivos em seu currículo. O futebol brasileiro vive momentos de especulação intensa, e quando um nome como Marinho aparece no radar de um clube tradicional como o Remo, imediatamente surgem teorias sobre impactos táticos, financeiros e até psicológicos dentro do elenco. Os torcedores mais fanáticos já começaram a imaginar como seria ver o atacante em campo, driblando adversários e marcando gols decisivos, elevando o patamar do time e reacendendo a esperança de uma campanha histórica. Por outro lado, especialistas questionam se a contratação é sustentável a longo prazo, considerando o salário de um jogador desse calibre e os efeitos no equilíbrio do grupo atual. Existe também a discussão sobre adaptação. Marinho, embora extremamente talentoso, precisará se ajustar a um novo ambiente, um novo esquema de jogo e uma torcida que tem expectativas gigantescas. Entre rumores de bastidores e comentários de insiders, a narrativa ganha força, e a mídia começa a esmiuçar cada detalhe, cada possível cláusula do contrato e cada negociação paralela que possa estar acontecendo nos corredores do clube. É nesse cenário de expectativa e especulação que os fãs de futebol se encontram, divididos entre otimismo, cautela e pura curiosidade, aguardando o desenrolar de algo que pode ser histórico. O histórico de Marinho, começando no Fluminense e passando por uma trajetória de altos e baixos, incluindo destaque no Vitória, reforça a ideia de que o atacante não é apenas um nome de mercado, mas um jogador que sabe lidar com pressão e cobrança. Esse tipo de experiência é justamente o que clubes como o Remo buscam quando tentam dar um salto de qualidade em seu elenco. O rumor de que ele estaria prestes a assinar pode ser interpretado como uma jogada de mestre da diretoria, que, além de trazer visibilidade, mostra aos concorrentes que a equipe não pretende passar despercebida nesta janela de transferências. A especulação aumenta ao considerar a possibilidade de Marinho se tornar o líder de um time que precisa de alguém com capacidade de decidir jogos, de influenciar partidas e de inspirar jovens atletas que veem no veterano um exemplo de dedicação e talento. Cada passo dessa negociação é acompanhado de perto por jornalistas esportivos, analistas e torcedores, criando uma narrativa quase cinematográfica em torno de um jogador que, embora já tenha vivido muitos momentos importantes, ainda tem muito a oferecer. A especulação se transforma em expectativa, e a expectativa em desejo coletivo de ver um novo capítulo sendo escrito na história do futebol regional. Além disso, a possível contratação de Marinho pelo Remo desperta debates sobre estratégias de mercado, sobre a inteligência das diretorias em identificar oportunidades e sobre a forma como jogadores consagrados podem impactar times fora dos grandes centros. Há quem veja isso como uma movimentação ousada, arriscada e, ao mesmo tempo, necessária para colocar o clube em evidência, não apenas no campeonato local, mas em um contexto mais amplo, incluindo mídia, patrocínios e engajamento de torcedores. Marinho, com seu estilo ofensivo e experiência em clubes grandes, pode funcionar como um catalisador dentro do elenco, transformando o modo como o time joga e como se posiciona taticamente, obrigando adversários a recalcular estratégias. A especulação também se estende a como a chegada dele poderia impactar negociações futuras, abrindo portas para outras contratações de jogadores com perfil similar ou criando uma aura de confiança que se reflete tanto dentro quanto fora de campo. Cada rumor, cada pista, cada comentário de insiders alimenta a imaginação da torcida, que já se projeta assistindo ao atacante em momentos decisivos, talvez mudando o rumo de partidas que, sem ele, poderiam ser apenas medianas.
Do ponto de vista da torcida, a expectativa é uma mistura de ansiedade e esperança, quase palpável. As redes sociais se enchem de discussões sobre o impacto que Marinho poderia ter, não apenas com gols, mas com liderança, carisma e capacidade de inspirar jovens promessas do clube. A narrativa de especulação se fortalece quando se considera a história do jogador, que sempre se destacou em momentos decisivos e que sabe lidar com pressão, crítica e mídia, algo que nem todos os atletas conseguem administrar. Para o Remo, trazer um nome desse calibre significa mais do que um reforço técnico, é uma oportunidade de transformar o clube em referência, chamar a atenção nacional e talvez até internacional. A diretoria, por sua vez, mantém silêncio estratégico, alimentando a especulação, e cada pequeno detalhe que vaza para a imprensa é imediatamente analisado, comentado e compartilhado, aumentando o burburinho em torno de uma contratação que, se confirmada, pode marcar uma nova era no futebol do clube. Por fim, enquanto a negociação ainda é tratada como rumor, a presença de Marinho no radar do Remo já está gerando repercussão em todas as camadas do futebol: jornalistas, torcedores, analistas, patrocinadores e até rivais. A especulação cria uma expectativa que, mesmo sem confirmação, movimenta a economia do clube e influencia o ambiente do futebol local. Cada notícia, cada rumor, cada comentário ganha peso, porque o nome do jogador carrega história, experiência e a promessa de um impacto significativo. É nesse cenário que o Remo se coloca como protagonista de uma narrativa que mistura estratégia, ousadia e paixão, e que promete gerar desdobramentos emocionantes nas próximas semanas. A especulação, mais do que um simples boato, se transforma em um fenômeno de engajamento e atenção mediática, preparando o terreno para que, caso Marinho realmente chegue, o clube já tenha aquecido os motores de sua torcida, que espera ansiosa pelo primeiro toque de bola do novo astro. A chegada de Marinho ao Remo, mesmo que ainda não confirmada oficialmente, já provoca uma série de especulações táticas e estratégicas dentro do clube e nos bastidores do futebol brasileiro. Os analistas começam a imaginar como o atacante, conhecido por sua habilidade de driblar, velocidade e faro de gol, poderia se encaixar no esquema atual do time. Alguns sugerem que ele poderia atuar como referência no ataque, explorando os espaços deixados pela defesa adversária, enquanto outros especulam sobre uma possível função de articulador, participando de jogadas mais complexas e combinando com jovens talentos do elenco. A expectativa é que, se a negociação se concretizar, Marinho não só traga qualidade técnica, mas também eleve a competitividade interna, estimulando outros jogadores a se superarem para manter posição no time titular. Além disso, a experiência do atacante em clubes de grande porte pode servir como um guia prático para o restante do elenco, especialmente em partidas decisivas, onde a pressão é intensa e cada detalhe faz diferença. O simples rumor de sua contratação já começa a alterar a percepção de adversários, que podem passar a encarar o Remo de forma mais cautelosa, ajustando táticas e estratégias para lidar com a presença de um jogador que tem histórico de desequilibrar partidas com um simples toque de bola ou um passe certeiro. O impacto financeiro de uma possível chegada de Marinho ao Remo também é motivo de especulação. A presença de um jogador consagrado poderia atrair patrocínios, aumentar a venda de camisas e gerar repercussão nacional que transcende o campo de jogo. Para um clube de expressão regional, a visibilidade trazida por um nome desse porte é estratégica, podendo abrir portas para negociações futuras, parcerias e até transferências de outros jogadores que enxergam no Remo um ambiente competitivo e atraente. Torcedores comentam sobre a possibilidade de ingressos esgotarem rapidamente, sobre a movimentação nas redes sociais e sobre a influência do jogador em aumentar o engajamento da torcida, criando um clima de entusiasmo coletivo que impacta diretamente na atmosfera do estádio. O efeito psicológico de ter um nome desse porte no elenco não deve ser subestimado. Adversários sentem pressão extra, a torcida se inflama, e o time ganha um fator motivacional que não é facilmente mensurável, mas que pode fazer diferença em momentos decisivos do campeonato. Mesmo sendo um rumor, essas discussões indicam que a simples possibilidade de Marinho no Remo altera o cenário de forma ampla, repercutindo dentro e fora de campo. Outro ponto que alimenta a especulação é a adaptação do jogador ao novo clube. Marinho já passou por diferentes contextos e estilos de futebol ao longo de sua carreira, o que sugere capacidade de adaptação rápida, mas a pergunta que fica é: como ele se encaixará em um elenco que tem características próprias, limitações de infraestrutura e uma torcida exigente?
Alguns especialistas apontam que sua experiência será crucial para acelerar a integração, enquanto outros ponderam que até jogadores experientes podem enfrentar desafios de entrosamento, ritmo de jogo e exigências físicas, especialmente em clubes que possuem calendário intenso e viagens longas. As discussões sobre essa adaptação também envolvem aspectos de relacionamento com colegas de time, afinidade com a comissão técnica e compatibilidade com a filosofia tática do treinador, criando um cenário de expectativa e análise detalhada que, mesmo não confirmando a negociação, mantém todos atentos aos próximos movimentos do clube. Essa especulação sobre adaptação, combinada com a qualidade técnica de Marinho, cria uma narrativa envolvente, como se o próprio torcedor já estivesse imaginando o primeiro gol, o drible decisivo ou a assistência que pode virar jogo. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Além disso, a especulação se estende a como a chegada de Marinho pode impactar a competição em que o Remo está inserido. Rivais passam a recalcular estratégias, a imprensa regional começa a dar mais atenção ao clube, e a pressão sobre adversários aumenta. Para alguns analistas, o simples rumor já provoca um efeito psicológico que poderia refletir em campo, defensores adversários mais cautelosos, técnicos ajustando esquemas e até a cobertura midiática se intensificando, com maior repercussão de cada jogo. O fator psicológico, nesse contexto, não pode ser subestimado. Um jogador com a experiência e a visibilidade de Marinho atua como catalisador, elevando o nível de concentração e motivação do elenco, enquanto provoca tensão nos adversários. Esse tipo de influência, muitas vezes negligenciado em análises superficiais, é exatamente o que diferencia equipes medianas de clubes que conseguem se destacar, mostrando que a especulação em torno de uma contratação pode, por si só, alterar o equilíbrio de forças em uma liga ou campeonato. Do ponto de vista da torcida, a especulação sobre Marinho já transforma a relação com o clube em algo quase épico. Comentários em redes sociais, memes, projeções de escalações e análises táticas ganham força, e cada detalhe que surge na imprensa é debatido com fervor. O rumor funciona como uma injeção de entusiasmo coletivo, capaz de criar um clima de antecipação que aquece o coração da torcida antes mesmo de qualquer confirmação oficial. Para muitos, Marinho representa a chance de ver um novo capítulo na história do clube, alguém capaz de inspirar jovens jogadores, revitalizar partidas e criar momentos memoráveis que ficarão gravados na memória dos fãs. Essa expectativa, mesmo que baseada em especulação, fortalece o vínculo emocional entre torcedores e time, transformando rumores em histórias que circulam em todo o país, alimentando discussões que vão além do campo e entram no imaginário popular. Finalmente, enquanto o cenário permanece de especulação, todas as camadas do futebol sentem os efeitos do possível movimento: diretoria, elenco, torcida, rivais, imprensa e patrocinadores. O rumor de Marinho no Remo não é apenas sobre um jogador, mas sobre estratégia, projeção e emoção coletiva. Cada detalhe, cada declaração, cada pista sobre a negociação é amplificada, criando um ambiente de expectativa que pode transformar a realidade do clube em curto prazo. Se a contratação se confirmar, o clube terá não apenas um reforço técnico, mas um fenômeno de engajamento e visibilidade, capaz de redefinir sua presença no cenário regional e nacional. Até lá, a especulação cumpre seu papel: movimentar a imaginação, gerar discussões apaixonadas e manter todos atentos a cada passo da negociação, enquanto a torcida sonha com o impacto que Marinho poderá ter quando finalmente vestir a camisa do Remo e mostrar sua qualidade em campo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.